Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o Matheus. E nessa aula eu vou explicar basicamente para você que é empresário o mínimo que você precisa saber sobre marketing digital. Vou te explicar um pouco mais sobre como usar essa ferramenta, os benefícios, os malefícios, como que você tem que pensar e por que talvez você não esteja tendo tanto resultado quanto você gostaria. E essa aula também é muito legal para você que já contrata agência, já tem um conhecimento um pouco mais profundo, mas também sente que pode aprofundar. Então eu vou trazer aqui conceitos que são básicos, também conceitos que são avançados e que vai servir para todo mundo que de fato tem uma empresa e quer alavancar mais usando a internet para como ferramenta para fazer isso. E aqui a gente vai compartilhando a tela, não vai ser uma aula onde você vai ver só eu, você vai ver a minha tela, eu vou escrever coisas. E é uma aula muito, muito importante. Então, assim, já pega aí um caderno para você tomar notas. É muito, muito legal que você interaja. Se você quiser me perguntar depois lá no Instagram ou comentar no YouTube, porque essa aula vai estar disponível em algumas plataformas. Então, sem mais delongas, essa é uma aula bem direta ao ponto, eu não quero enrolar aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que você, empresário, precisa saber é que, olha só que interessante, né? Você aí, né, principalmente você que tem empresa física, ou você que é empresário do mundo físico como um todo, falando até de e-commerce, você que está acostumado com produto físico e etc., nunca lançou, nem sabe muito bem como que funciona o infoproduto. Você está acostumado com o quê? Altos investimentos, investimento de estoque, investimento em escritório, né? Igual esse lugar que eu estou aqui agora, meu escritório. Você está acostumado com investimentos em pessoas, em CLT, entre outras coisas. O mercado digital, né? Os infoprodutores é um pouco diferente. O pessoal age um pouco diferente em relação a isso. Margem é muito mais alta. Não que é melhor ou pior. Margem alta não quer dizer que é melhor ou pior. O risco também é muito mais alto. E é muito mais difícil de vender e assim por diante. Existem vários prós e contras desses mercados em si, tanto físico quanto digital. Mas olha só que interessante, você está acostumado a lidar com altos investimentos na entrada. Você não consegue, por exemplo, abrir uma clínica médica, abrir uma loja investindo R$ 2.000. Eu consigo lançar um infoproduto investindo R$ 2.000. Você vai precisar fazer um investimento de estrutura, de prateleira, de estoque, de embalagem, de logística e assim por diante. Existem vários custos envolvidos e é muito, mas muito difícil você abrir uma empresa hoje com menos de R$ 100.000. Muito difícil. Concorda? Pelo menos é isso na maioria dos casos. Então, assim, eu quero até entender se meu pensamento está certo ou não. Inclusive, quando a gente vai um pouco mais a fundo, a esmagadora maioria, na verdade, investiu muito mais do que R$ 100.000 no próprio negócio. Por exemplo, o pessoal da área da saúde, aí, qualquer equipamento é R$ 100.000, né? Qualquer maquinazinha, cadeira de dentista e assim por diante, é muitas vezes mais caro do que esses R$ 100.000. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que muito do que você viu no digital ao longo do tempo é uma grande mentira. Matheus, como assim? O digital ele deu voz para muitas pessoas. Então as pessoas falam aquilo que é legal de saber. Eles falam só a parte boa. Tem muitas pessoas que eu respeito muito no mercado, mas ainda assim eles falam só a parte boa. Mateus, por que isso acontece? Primeira coisa, porque ninguém quer. Imagina se eu te vendesse o seguinte: olha só. Aprenda marketing digital, você só vai precisar investir 6 a 8 horas por dia durante um ano estudando e aplicando, investindo seu dinheiro sem nenhum benefício não, sem nenhuma garantia de retorno. E assim, depois disso, talvez você tenha resultado. Isso é uma verdade sobre marketing digital e tráfego pago, mas quem compraria isso? As pessoas, elas compram. Aplique a minha estratégia e fature 6 dígitos em 7 dias. É muito mais atrativo, muito mais bonito. Então a gente fala só a parte boa, vende só o resultado, o benefício, que é sim possível, mas não é esse mar de rosas definitivamente. Porque, por exemplo, falando do 6 em 7, né, um dos maiores experts do nosso mercado é o Érico Rocha. Então 6 em 7 significa 6 dígitos de faturamento em 7 dias. Mais de R$ 100.000 em 7 dias. Para muitos empresários, isso é faturamento do mês. Ou você que fatura milhões aí, legal, fantástico. Mas
A maioria dos empresários, R$ 100.000 em 7 dias é surreal. Então, entenda que, na verdade, o que isso quer dizer é o seguinte: você vai colher em 7 dias. Só que a plantação, muitas vezes, demora anos, demora meses para acontecer. É igual você fazer uma lavoura. É igual você plantar. Quem aí sabe como é que funciona o mercado de... Mercado não, né? A agricultura em si, é importante entender que, pô, você planta, cuida, molha, passa remédio, não sei o que, durante 3, 4 meses, 2 meses, e depois só você colhe ali durante, sei lá, 1 semana, 2 semanas, talvez menos, dependendo do tamanho da terra. Faz sentido? Então, acaba que, de uma forma ou de outra, tudo é sobre o longo prazo, inclusive marketing digital. Porque as pessoas sim vão te vender que é rápido, que é fácil, que é simples, que é imediato, que é em 7 dias, que é em 1 dia, que é só você implementar isso daqui que vai dar bom, que é só investir em tráfego que vai dar bom, mas calma. Primeira coisa que eu quero mudar aqui e trazer clareza para você é essa frase aqui. Tire o pensamento imediatista da sua cabeça. Você já investiu, você já sabe como as coisas funcionam. Por favor, entenda que é um princípio. O investimento é proporcional ao retorno. Você aí que tem uma empresa que fatura aí R$ 200.000, aí você vai querer contratar uma agência de tráfego pago, vai investir 500 conto e quer que volte 50 mil por mês, você tá ficando louco. Desculpa o jeito de falar, mas é para, de fato, prender a sua atenção e você entender o que eu quero dizer. Não faz sentido, o retorno é sempre proporcional. Você, às vezes, começou o seu negócio com R$ 1 milhão, investindo 1 milhão na entrada. Demorou 2, 3 anos para entrar em break-even, para depois começar a tirar 10% de lucro. Porque é isso que a sua operação deixa. Você pagou conta durante 3 anos para depois ter alguma lucratividade. O mercado, o mundo empresarial funciona assim. É assim que as coisas funcionam. Não é diferente na internet. Você vê aí esses grandes lançamentos, esses grandes experts, cara, entenda que, olha só, são pessoas que estão o dia inteiro em live, que estão horas e horas e horas em live, todo santo dias. Por exemplo, um exemplo de um expert que eu já trabalhei, tá? Pablo Marçal. Inclusive, eu nem me apresentei, né? Vou me apresentar. Meu nome é Matheus Sussi, já estive por trás de mais de 300 projetos, que desde mercado físico, loja de cosméticos, e-commerces, entre outras coisas. Também estive por trás de vários infoprodutores, como Pablo Marçal, né? Entre outras pessoas muito grandes que vocês devem conhecer aí, talvez já trabalhei junto com o Thiago Nigro, né? No bastidor, na verdade. Entre outros, por exemplo, já participei de campanhas para empresas de capital aberto, que está listado na Bolsa de Valores, redes de franquias, são mais de 300 projetos, R$ 80 milhões investidos em anúncios, tá? Importante entender isso. E também criando estratégias e funis que aumentam as vendas de empresas. Voltando ao que a gente estava falando sobre tirar o imediatismo da sua cabeça, que você investe muito dinheiro, muitas vezes, para iniciar a sua empresa, e aí você quer investir 2, 3 meses em tráfego pago, um pouquinho aqui, captar um caminhão de cliente que nunca, não é realista esse pensamento. Então é a primeira coisa que eu quero mudar, virar uma chave aí na sua cabeça, porque isso muda tudo, tá? Isso muda tudo. Isso daí, se você tiver esse pensamento de longo prazo, você sim vai estar à frente de todo e qualquer concorrente seu. Vou até mudar a estrutura aqui, vai ficar mais legal. A primeira coisa, tirar o pensamento imediatista da cabeça. Isso quer dizer o que na prática? Vamos lá. Isso quer dizer o seguinte. Isso quer dizer que você tem que entender a lei da plantação e colheita. Lei da plantação e da colheita. Então, a partir de você entender que tudo existe uma plantação, uma semeadura, como existe nos seus negócios o tempo todo, e qualquer coisa que você vai fazer exige alto investimento, marketing digital é exatamente a mesma coisa. Não é uma exceção, não é uma fórmula mágica, por melhor e mais competente que sejam as pessoas que estão do seu lado, tá bom? Outra coisa que você precisa entender, que é muito importante, tá? Quer ver? Deixa
eu tirar esse aqui que não está fazendo sentido. Então, ó, vamos descer aqui mais um pouco. Outra coisa que você precisa entender é que marketing digital é um canal e não um milagre. Tá? E não um milagre. É muito importante você entender isso. Porque você acha que é botar 1 e vai voltar 10. Não, muitas vezes, dentro do seu negócio, o que você precisa fazer é investir em branding, em marca, em confiança, como seria isso? Você vai investir em branding, em relacionamento com não só o lugar que você está, mas com os seus clientes. Muitas vezes é sobre isso. Porque às vezes você tem um processo de compra que demora muito. Marketing digital não vai te trazer venda diretamente. Não vai te trazer venda diretamente. Normalmente o que ele vai fazer é trazer demanda, é trazer pessoas qualificadas, é trazer gente que tem a possibilidade, a probabilidade de comprar de você. Então, isso daí, Matheus, você está me desanimando muito. Não, eu estou te fazendo entender uma ferramenta que se o seu concorrente ou uma pessoa que está no seu nicho usar a favor dela, sabendo dessas coisas, ela logo passa na sua frente. Porque imagina o seguinte, se o seu principal concorrente investe em tráfego pago, tem uma boa estratégia de marketing digital ali, de atração e relacionamento com os clientes. Pouco a pouco, as pessoas que estão vendo ali o tempo todo, mesmo que sejam seus clientes, vão começar a ter proximidade com essa pessoa, porque ela está ali aparecendo uma vez por semana. Depois de 6 meses, essa pessoa apareceu aí uma média de umas 24 vezes para uma pessoa normal. Se aparecer uma vez por semana, vai dar mais ou menos isso. Então, olha só, você apareceu 24 vezes na cabeça de uma pessoa, enquanto que você, que às vezes detém o cliente, não apareceu nenhuma. Então, é muito comum e muito provável que esse cliente que era seu, ele fala, é legal lá o fulano de tal, que eu sempre comprei dele, mas eu tô vendo essa pessoa tanto aqui, deve ser bom. Né? Eu vou dar lá, vou testar. E se esse seu concorrente, que captou esse seu cliente, que era seu, fizer um trabalho de só não cagar tudo, de não jogar tudo por água abaixo, de não fazer besteira, de não tratar mal esse cliente, infelizmente você acabou de perder um cliente. Ele não vai voltar. O processo de vendas, no final das contas, ele é um processo de confiança. E para confiança exige tempo. Né? Eu gosto muito de falar do BRV, né? O que é o BRV? Branding, relacionamento e vendas. Matheus, o que isso significa? Branding é a percepção inconsciente que a pessoa tem de você. É como você faz a pessoa se sentir. É, de fato, algo como a primeira impressão ali, vamos dizer assim. É como não só a primeira, mas a impressão que fica é o branding, é como a pessoa se sente, como a pessoa te vê e assim por diante, tá? Percepção. Nós temos depois o relacionamento, tá? O relacionamento. Relacionamento nada mais é do que a confiança. Matheus, como assim a confiança? Uma vez que você estabelece confiança, a venda acontece. Mas necessariamente a pessoa tem que ter passado pelo branding, tem que ter passado pelo relacionamento para depois existir a possibilidade dela, de alguma forma, comprar de você. Então tem uma frase que eu gosto num livro, que não sei se está aqui. Deixa eu ver. Ele está ali, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ele é o primeiro daqui. O nome desse livro é A Bíblia das Vendas. Esse livro, ele tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: independente das circunstâncias, as pessoas sempre irão preferir fazer negócios com os amigos, tá? Então vamos lá. Independente da circunstância, as pessoas sempre irão preferir fazer negócios com os amigos. Matheus, o que isso quer dizer? Você compra do Claudinho, você não compra no mercado. Você compra no fulano de tal, você não vai na mecânica. Você não vai, quando você estabelece confiança num mecânico, você não vai fazer um segundo orçamento, porque você confia não só naquela pessoa, no resultado que ela te entrega, mas também que ela está sendo honesta com você, porque você estabeleceu confiança. Por exemplo, isso daqui, ó.
Quem aqui quer ter um desse? Ah, já tenho. Finge que você não tem. Quem aqui quer ter um desse? Ah, eu quero. Beleza. Isso aqui custa uns 4, 5 mil reais. Show de bola. 4, 5 mil reais. Se eu te mando agora um site. O site é iPhonezinho.net. Não é nem .com, é .net. Tá R$ 1.500 um desse. R$ 1.500 um desses aqui que custa 4 mil. Em qualquer lugar. Você passa o cartão? Pera aí, Matheus, mas é Apple. É Apple. Vale R$ 1.500? Opa! Dá pra ser até revendedor a R$ 1.500. Dá não? Dá, né? Essa pergunta, você passa seu cartão? Eu não passo. Matheus, por quê? Porque eu não confio nessa loja. Eu não sei se ela vai me entregar, se ela vai me dar um calote. Eu não confio nessa loja. Faz sentido pra você? Então, o foco principal deve ser sempre no longo prazo. Tu tem que entender que existe uma reverberação completa e gigantesca que você não vê e é muito difícil metrificar ao mesmo tempo, tá? Mas que você tem que ter ela em mente e é uma transformação, é um processo de longo prazo. Matheus, como assim? Dentro da internet, quando você faz uma estrutura de anúncios e marketing digital, etc., você aparece para muitas pessoas. Uma pequena parcela aí de 0,5% a 2% vai clicar ou vai interagir com você. Dessa pequena parcela de 0,5% a 2%, uma pequena parcela novamente vai de fato virar uma oportunidade de vendas. Então, olha só, de centenas de milhares, talvez milhões de pessoas que viram a sua marca, menos de 0,1% do total dessas pessoas vão de fato interagir ou se interessar pelo seu produto. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, no final das contas, existem muitas outras pessoas que, de forma indireta, estão sendo impactadas pela sua marca. Talvez elas não tenham condições, não tenham interesse no seu tipo de produto ou serviço. Mas, se elas conhecerem alguém que, porventura, precisa do seu produto ou serviço, e você está ali posicionado como uma marca, como alguém de confiança, como alguém de credibilidade, a probabilidade dessa pessoa que não comprou de você, mas é a única referência que ela tem, é você, ela vai acabar indicando você, é muito grande. A probabilidade dela indicar você, sendo você a referência que está ali o tempo todo aparecendo, é muito grande. E aí, olha só que interessante, aí a pessoa vem de indicação, olha só a indicação, de um cliente que nunca visitou sua loja, mas ela veio de indicação. E aí você atribui ao quê essa venda? Você atribui a indicação. Olha só como eu sou bonzão, olha só a indicação. Mas essa pessoa está sendo impactada ali dia a dia e aumentando o processo de confiança dela. Tu precisa entender o processo de compra. Eu vou até fazer aqui um esqueminha para você. Ó, presta atenção nisso daqui. Imagina que isso daqui é uma barra de carregando, tá? É uma barrinha de carregando, tá? E olha só que interessante, essa barrinha de carregando, ela vai enchendo, né? Ela vai enchendo à medida que você vai impactando a pessoa. Então, quanto mais você aparece, você ganha aqui um pontinho. Ganha, até que a pessoa toma uma decisão. O processo de compras, necessariamente, ele não é um processo único, de um único ponto de contato. Às vezes, você tem um processo aí que as pessoas abordam as pessoas na rua, né? Acontece muito com clínica odontológica, essas coisas. E aí, a pessoa é abordada na rua, ela vem na sua loja, ela através de né, a gente chamava aqui de street, mas pode ser uma pessoa que simplesmente aborda as pessoas e traz para sua loja. E aí a pessoa vai lá e compra de você. E mal você sabe que, por mais que o último canal de vendas tenha sido essa pessoa foi impactada diversas vezes por um anúncio ou por algum tipo de impacto digital nas redes sociais, sem nem perceber direito, mas estava ali vendo a sua marca, e quando chegou no processo de compras, né, ela já está com uma decisão pré-tomada. Inconscientemente ela nem sabe de onde nem porquê, mas ela confia em você.
Não é porque você é legal, porque você é bonitão, não é porque a sua atendente tem um excelente atendimento, mas sim porque ela já confia em você mesmo sem entender o porquê e sem saber como, tá? Não vou entrar muito mais longe nisso daqui, mas é importante você entender que, por exemplo, um dos principais problemas que eu noto é o seguinte: tem que existir uma diferenciação entre o que o marketing faz e o que ele não faz. Um dos principais problemas que eu vejo de vocês, empresários, não que, né, vou mudar essa frase. Uma das principais coisas que impedem vocês de ter mais resultado com marketing digital é o seguinte: vocês atribuem erradamente, de forma errada, a responsabilidade que o marketing tem e que o processo em si tem. Você cobra o resultado final, mas cada etapa tem a sua responsabilidade no resultado final. Matheus, não entendi. Então presta atenção. Absolutamente toda venda tem um processo de vendas acontecendo. Tem um passo a passo acontecendo. Ah, eu trabalho com call center, eu trabalho com venda para fábrica, não interessa o que você trabalha, existe um processo. Que é primeiro uma pessoa te conhecer, você abordar, vocês conversarem, estabelecer confiança, fazer uma proposta de valor, entender as dores, desejos, e aí a partir disso fazer uma proposta de valor, fazer as negociações, e de forma muito resumida depois a pessoa compra. E o marketing digital é um canal que tem como objetivo, tá? Tem como objetivo atrair e qualificar as pessoas dentro do processo de vendas. Então, atrair e qualificar as pessoas dentro do processo de vendas. Que mais, Matheus? Construir relacionamento com os clientes. Construir e fortalecer relacionamento com os clientes. Agora, Matheus, o que o marketing digital não faz? Ele não faz vendas. Marketing não vende. Trabalho de vendas é do time de vendas. Trabalho de atração, qualificação e relacionamento é do time de marketing. Então, separe as coisas. Entenda que normalmente o culpado será um contexto, não uma única peça. Tá? Porque olha só que interessante. Olha só que interessante. Muitos empresários estão investindo em marketing e aí não aumenta as vendas. Mas peraí, às vezes não é o time de marketing que está com um problema. Muitas vezes você tem vendedores, tiradores de pedido que não estão preparados para receber a demanda. E aí você gera demanda que não está no nível de consciência que vocês estão acostumados. O que é nível de consciência? É o quanto preparado ele está para comprar. Porque imagina que a pessoa entrou na sua loja de ferramentas. Cara, ninguém vem por acaso numa loja de ferramentas, você concorda comigo? A pessoa não cai de paraquedas numa loja de ferramentas. Você não entra, tá andando na rua, de repente, senhor, você quer alguma ferramenta? Ferramenta? O que eu tô fazendo aqui? Não, eu tava procurando o McDonald's. Não é, isso não acontece. Então, se a pessoa entrou numa loja de ferramenta, ela já está predisposta a, de fato, comprar uma ferramenta, por exemplo. Então, o vendedor, ele faz o quê? Ele tira pedido. É diferente. Agora, na internet, a pessoa entrou no WhatsApp e ela quer entender um pouco melhor da sua empresa, ela não te conhece, ainda é um nível de consciência diferente, ela não está na sua loja, ela não te conhece fisicamente. É um nível de consciência, por mais que às vezes ela precise de alguma ferramenta, ela não confia necessariamente em você. É um nível de consciência diferente. E aí seu vendedor, seu atendente não está preparado para atender, não converte e a culpa é do marketing. Então você precisa mapear e de forma... Olha só o que eu vou te falar agora, empresária. Estrategista, não sei qual é a sua função, mas você que quer ter um negócio, você que tem um negócio, olha só o que eu vou te falar agora. É muito, muito importante você olhar de forma fria para números. A pergunta é, onde está o problema? Vou até colocar aqui, ó. Onde está o problema?
Gente, não vender é um sintoma. É um sintoma. Você não sai acusando marketing, vendas, fulano, ciclano, sem dados concretos. Não existe isso. É surreal a quantidade de empresários despreparados que reclamam de conversão, mas não vão ver como que a secretária ou o vendedor está atendendo. Que reclamam de conversão, mas não sabe nem qual é o tipo de lead qualificado que deveria vir pro vendedor vender. Reclamam de conversão, né, e não olham para o todo, não sabem nem quantos leads vieram. Não sabem quanto é uma métrica de conversão que faz sentido, uma métrica de vendas que é realista. Porque vocês estão com aquele pensamento de milagre. Então, assim, vamos tirar isso, né? Espero que já tenha sido removido da cabeça de vocês. Mas entenda que vender não vender, na verdade, é um sintoma que precisa ser entendido onde está o problema, analisado e só depois corrigido, tá? Então, assim, sem dados ninguém faz nada. Ah, Matheus, vamos lá, como é que eu vejo isso? É simples. Antes da gente ver um pouquinho mais a fundo como funcionam as métricas, né, clareza de métricas, eu quero trazer uma das coisas mais importantes para vocês, tá? Tenha clareza de onde você quer chegar. Matheus, o que isso quer dizer na prática? Olha só. Você que é empresário, muito provavelmente você tem uma meta de vendas, uma meta de faturamento, uma meta de clientes, uma meta de crescimento e assim por diante. Aí eu te pergunto, por que você não tem uma meta de leads, de views, de crescimento de perfil de Instagram, de crescimento de canal de YouTube? Não que você tenha que fazer todas as coisas, tá? Você pode começar por uma, não importa. Mas você precisa saber o que você quer para que você tenha a possibilidade de alcançar o resultado. Então presta atenção nessa frase. Você precisa saber o que você quer para ter a possibilidade de alcançar o seu objetivo. Então, uma frase, é muito famoso isso, né? Eu acho que é até de um filme infantil. Que tá lá a mocinha andando, e aí ela encontra um gato e pergunta pro gato, gato, pra onde eu vou? E aí o gato pergunta, né, obviamente, pra onde você quer ir? Ela fala, não sei. E aí ele responde, então qualquer caminho serve. Só que qual que é o problema? Vocês ficam batendo cabeça porque vocês querem resultado, querem multiplicar as suas vendas, sem ter clareza de quanto vocês precisam gerar de demanda para isso, quanto seria um investimento que faz sentido para isso. É uma conta reversa, é óbvio. Se você quer crescer 20%, hoje seu ticket médio é tanto e você fatura tanto, então você precisa entender que você precisa fazer tantas vendas a mais no mês e diluir isso em dias, e cada vendedor vai ter uma meta diferente baseada nessa meta. É muito simples, é o mesmo raciocínio. O ideal é que você tenha o máximo de metas claras possível. O máximo de metas claras possível. Tá? Porque no final das contas, se você não tem meta de crescimento de perfil, não vai ter uma estratégia de crescimento de perfil. Aí olha só que interessante, né? Estou investindo em tráfego, mas não estou crescendo meu perfil. Mas tá, era uma meta sua crescer o seu perfil, amigo? Você deixou claro para alguém que você queria crescer o seu perfil? E aí entra, né, muito de um problema aí, já vem do meu mercado. O meu mercado do marketing digital é extremamente incompetente. E eu sei que você falou, é verdade. Já tive experiência com agência, o gestor de tráfego era horrível, o cara não me trouxe nenhum lead, investi 5 mil reais. Eu sei que vocês têm muitas histórias assim. E é normal. Ah, Matheus, por que é normal? Porque a barreira de entrada é muito pequena. Qualquer curso de R$ 97 de alguém que nem fez tráfego pago na vida, por exemplo, a pessoa sai gestor de tráfego. O que é absurdo. Sem experiência nenhuma, sem uma prova, ela sai vendendo o serviço dela sem saber o que está fazendo e é isso, né? A conta não fecha, não tem como. A pessoa não tem experiência, não tem know-how. Inclusive,
É por isso que eu tô entrando no mercado de expert. Eu já investi 80 milhões pessoalmente, mais de 300 projetos. Eu vivo de gerar resultado para os outros. Mas eu tô tão de saco cheio do que o mercado traz no geral, do que o mercado fala, do que o mercado presta de serviço, tô tão de saco cheio disso que eu falei, cara, eu vou abrir a boca e eu vou revelar a verdade para as pessoas. Eu vou trazer o que é o mundo real, entendeu? E ouve quem quer. Se você não quer ouvir, tudo bem, vai bater cabeça e em algum momento você volta. Tudo bem. Porque não é. Você não vai atingir o resultado que te prometem na internet. Não é assim que funciona. Mas infelizmente o ser humano é assim, né? Infelizmente o ser humano é assim. Ele vai querer testar todos os atalhos até falar, opa, entendi, não vai dar certo o atalho. Aí ele vai escolher um caminho de verdade. Então assim, ter clareza de onde você quer chegar. Então você tem que ter meta de, obviamente, salvo o seu momento. Tenha em vista o seu momento. Se o seu momento você está começando agora, tenha meta de leads, pronto. Você está mais robusto, tenha meta de leads, tenha meta de crescimento de perfil, etc. Tenha meta de leads qualificados, de crescimento de perfil. Tenha meta de leads qualificados, crescimento de perfil e, sei lá, custo por aquisição médio e assim por diante, vai indo, tá? Você tem que ter meta de seguidores, que é crescimento de perfil, aqui seguidores / inscritos, vamos colocar. Meta de leads qualificados, vendas, meta de lucro. Tá? Tudo isso daqui é importante. Matheus, o que é leads? Leads são oportunidades, né? Você já deve ter oportunidades de vendas. E quando a pessoa deixa o contato dela, para você fazer algum tipo de contato, conversar e entender se ela vai querer saber mais sobre o seu produto. Quem nunca se cadastrou num lançamento, num evento gratuito, alguma coisa assim, você virou um lead nessa hora. Lead é uma palavra em inglês bonita para, né, que pode ser traduzido como oportunidade, tá? Então, vira um lead, né? É simples assim. Então aqui são os tipos de meta que você precisa ter como empresário. Beleza? Então, gente, isso é um mínimo. Você precisa ter clareza de onde você quer chegar. Você precisa ter uma meta clara, uma meta sólida. Sem isso, não faz sentido. Sem isso não faz sentido. Não tem direcionamento. Aí você vai cobrar o quê? Porque sem isso, você não consegue definir uma verba que faça sentido. Você não vai ser realista. Você vai querer investir R$ 1.500 e crescer 50% em todas as vertentes, mas não dá nem para crescer em lead, não dá nem para crescer em uma, você quer crescer em todas com uma verba que não existe, não chega. O investimento é proporcional à colheita. Tá? Matheus, o que mais? Você precisa saber sobre o processo de venda. Você precisa entender o que é um lead qualificado, como que os anúncios acontecem, né? Todo anúncio, toda plataforma de anúncio, ela cobra por impressão, por vez que aparece. Então, toda vez que aparece, a pessoa decide se clica ou não, daí a pessoa vai para um site ou para o WhatsApp, onde ela vai ser atendida. Para um site, ela pode deixar os dados dela e tem vários, o que a gente chama de funis de conversão, que nada mais é do que processos de vendas. Vocês acham que o digital é um bicho de 7 cabeças, mas na verdade é só um monte de nome bonito para falar da mesma coisa que vocês já vivem. Vocês já têm um funil de vendas acontecendo. Você que tem um negócio físico. Gente, as pessoas passam pela loja de vocês. As pessoas veem a loja de vocês. As pessoas entram na loja de vocês. As pessoas são atendidas e ali acontece uma conversão. Na internet é a mesma coisa. As pessoas veem o anúncio de vocês ou a postagem de vocês. As pessoas decidem clicar. As pessoas entram no site ou no WhatsApp, as pessoas entendem o que está acontecendo ali, depois ela vai ser atendida e aí vai para o processo de vendas. Então, assim, no final das contas é a mesma coisa, só tem um monte de nome bonitinho aqui que é um pouco diferente. Então, você precisa entender o processo de vendas, porque só assim você ganha a possibilidade de cobrar resultado. Ah, Matheus, eu não posso cobrar resultado? Não, você pode cobrar, você deve cobrar resultado. O problema é que você não sabe cobrar resultado. Porque você não tem clareza das métricas. Você não sabe ver o que é um lead e o que é um lead qualificado.
talvez não tenha nem clareza do que é um lead qualificado para você. Isso é muito importante. Você não tem clareza de quem é a sua persona, quem é o seu público-alvo, idade média, gênero, etc. Tudo isso é importante quando você vai fazer uma campanha de marketing e assim por diante, tá? Então você precisa saber o processo de vendas. Vou voltar aqui para a tela. Matheus, o que mais? Você precisa, tá? Você precisa olhar para os números reais. Gente, olha só. Eu já passei muitas vezes, porque aqui eu tenho, no meu ecossistema, eu presto serviço, eu tenho mentorias, consultorias, implementações internas, eu tenho vários produtos para empresários em si. E o que eu já vi de, por exemplo, gente que está insatisfeita com a sua agência, e aí quando eu vou ver, olha só, Matheus, a gente está pagando mais caro no seguidor do que pagava antes. Eu falo, é mesmo? Interessante, deixa eu ver. Aí eu fui lá ver. Relatório da agência, 20 centavos no seguidor. Meu relatório, R$2. Nossa, como você é pior do que a agência que eu tinha, por que eu troquei? Aí você vai ver, a pessoa estava olhando o número de cliques e não de seguidores efetivamente. Tá? Estava olhando o número de cliques, não de seguidores. Porque olha só, a pessoa vê a postagem, ela clica, entra no perfil, só depois ela vira seguidor. Aí fica fácil, né? Você tá mostrando um número totalmente real. Aí eu perguntei, olha que interessante, né? Porque aqui tá mostrando que você ganhou 10 mil seguidores, só que você cresceu 1.000. Na verdade, eu nunca tinha visto por esse ângulo. E aí você tava olhando para um número completamente errado, completamente maluco, completamente fora da realidade, achando que tava pagando bem, achando que tava bombando e só queimou dinheiro. Olha só que interessante. Eu estava pagando em média R$1, R$2 nesse exemplo que eu te dei. Eles achavam que estavam pagando 20 centavos, quando na realidade estavam pagando R$20. R$20 contra R$2. Era o contrário, né? Quem estava pagando 10 vezes mais barato era eu, não eles. Interessante, isso é muito engraçado. Então, assim, você precisa olhar para os números reais, número de leads reais. Ah, o gestor ou a fulano de tal falou que teve 100 leads. Então entra lá e confere os 100 leads. Conta os leads. Porque é muito comum ter números diferentes para cima ou para baixo no gerenciador, aqui nas plataformas de anúncios, ou né, para cima ou para baixo. É bem comum isso acontecer. E aí você precisa olhar para o número real, porque o preço que mostra aqui nada mais é do que o valor total gasto dividido pelo número de coisas que marcaram aqui. Só que o número de conversões, compras, cliques, etc. que marcaram aqui. É simples, é uma conta muito simples. Só que é diferente do número real. E o que é real é o valor gasto pelo número de leads reais. São duas coisas completamente diferentes. Todas as decisões, olha só, presta atenção nessa frase. Todas as decisões devem ser tomadas baseado no número de leads reais. Número de resultados, na verdade, né? Reais. Então, assim, olhe para o número real. Muita gente e muitos marqueteiros mascaram os números reais. Matheus, como assim? A pessoa mostra, olha só, nós estamos pagando super barato no clique. Só que e aí você quer lead. Só que seu lead está astronomicamente caro, seu clique está barato. Então, assim, que se exploda o clique. O clique não importa, o clique é irrelevante. Tá? Totalmente irrelevante. Eu gosto muito de estruturar assim, métricas primárias, secundárias, terciárias. Matheus, como assim? Métricas primárias é aquilo que eu quero como resultado, que é o principal. Número de resultados baseado no que eu quero, no que eu preciso que venha como resultado. Então, número de resultados, valor gasto, custo por resultado. Métricas primárias, é isso que eu olho primeiro. Depois, métricas secundárias. Aí eu vou analisar o processo de vendas. O processo de vendas ele é marcado por etapas bem específicas. No caso dos anúncios é o quê? É CTR, que é a taxa de pessoas que viram um anúncio pela taxa de pessoas que clicaram no anúncio, beleza?
né? Se você estiver mandando, por exemplo, para um site, então depois vem o Connect Rate, que é a taxa de carregamento da página. Então, das pessoas que de fato clicaram no anúncio e demonstraram interesse, quantas de fato viram a página, porque tem muita gente que não espera a página carregar, e acontece, faz parte. Depois, por exemplo, se você quer que a pessoa deixe o cadastro dela lá, então ela viu o site, o próximo passo é ela ler o site e tomar a decisão de se cadastrar. Então a taxa de conversão da página, das pessoas que viram a página, quantas efetivamente viraram um lead. Então essas métricas são as métricas secundárias, que você tem que olhar depois de ver as primárias, e só depois você vai pensar em olhar para outras coisas, tipo impressões, cliques, custo por clique, custo por visualização, custo por não sei o quê, CPM, alcance, etc. Tá? Essa daí é métrica terciária que só vai para lá se de fato tiver alguma coisa muito estranha no processo, que as métricas primárias e secundárias estiverem normais ou nenhuma coisa super absurda de diferente aqui. Faz sentido? Espero que sim. Então, vamos lá. Continuando. Outra coisa que você precisa ter em mente é saber definir o real responsável pelo problema. Normalmente é a falta de vendas. Conversões, etc. Porque no final das contas, né, o resultado final é sempre o número de vendas, tá? É o que normalmente as pessoas querem como final, né, o última etapa. É o motivo de tudo. Raramente pessoas não estão buscando vendas, lucro. Vamos até voltar aqui que eu estou escrevendo sem vocês verem. Então, olha só que interessante, né? Quando você tem um processo de vendas bem mapeado, você tem a possibilidade de definir o real responsável. Gente, não existe aleatoriedade falando de empresa. Se você está buscando um responsável aleatoriamente, baseado no que você acha, baseado no que te disseram, baseado em qualquer coisa que não sejam números concretos, você está dando tiro no escuro. Você pode ter sorte de acertar, você pode nunca resolver o seu problema, porque você não sabe nem onde está o problema. Faz sentido? Então você precisa ter clareza de onde está o problema e só definindo o real responsável com um bom mapeamento de processo de vendas você consegue fazer isso, tá bom? Faz sentido? Faz sentido ou não? Agora vamos lá. Quero definir uma coisa aqui para vocês. Gente, lead qualificado. Lead qualificado é o seguinte, é uma pessoa dentro do escopo do nosso público-alvo ideal. Eu escuto muito isso, que, por exemplo, não está trazendo lead qualificado. Aí, quem é o lead qualificado? Médicos, empresários, não sei o quê. Aí você vai ver e está trazendo médicos, empresários, a renda tá boa, só que a pessoa às vezes não está marcando uma consulta, às vezes a pessoa não está fazendo X, não está fazendo Y, só que isso daí é trabalho do comercial. Saiba separar as coisas. Lead qualificado é lead dentro do escopo. Depois, né, existe o processo de nutrição, etc. Mas se o lead está vindo dentro do escopo, se a pessoa, vamos supor, eu quero falar com empresários porque eu tenho procedimentos médicos XYZ e é R$5.000 meu ticket médio. Ok, a pessoa tem que ter renda. Se a pessoa está vindo alinhada com isso, mas não está vendendo, quer dizer que ou o processo de nutrição é ruim, ou o processo de convencimento é ruim, tá? Ou o nível de consciência está vindo muito baixo. Só que em qualquer um desses casos, o lead está vindo qualificado, só não no nível de consciência certo, no momento certo, ou não está sendo trabalhado da forma correta. Então, você não estar vendendo nem sempre é um problema de marketing efetivamente. Né? Muito comumente, inclusive, é um problema de comercial, de processo de vendas, de funil mal estruturado, de mau acompanhamento, de mau follow-up, entre outros muitas possibilidades. Mas, Matheus, então você está falando que nunca é o marketing. Pelo contrário, com certeza pode ser o marketing. Às vezes a promessa não tem nada a ver. Às vezes o criativo é muito amplo, está trazendo muita gente de todos os formatos possíveis. Existem várias possibilidades, tá? Mas
saiba definir o real responsável. Tá? Só assim você vai ter a possibilidade de fato otimizar e melhorar o seu funil de vendas, tá bom? Vamos lá. Então, assim, outra coisa muito importante de você entender, vou até colocar aqui, ó. Quanto mais qualificado o lead, mais caro. Primeira coisa que você precisa entender. Você quer lead ultra qualificado? Ótimo, saiba que você vai pagar mais caro. Por quê, Matheus? Porque o lead ultra qualificado depende de nível de consciência. E nível de consciência você só consegue com tempo, informação, nutrição, conteúdo, entre outras coisas. Você não consegue qualificar um lead de outra forma. Você não consegue, de fato, deixar a pessoa preparada para comprar de você de outra forma. Não existe outra forma. Um lead qualificado tem muito mais a ver com nível de consciência, né? Nesse caso aqui, quando a gente fala de processo de marketing, que qualquer outra coisa. Então, assim, eu quero um lead ultra qualificado, que queira meu produto e tudo mais, que já esteja no momento de compra, ótimo. Você vai pagar centenas de reais numa oportunidade, muito provavelmente, num lead. Ah, não, eu quero trabalhar esse cara, vou pagar um pouco mais caro, colocar volume, ter uma conversão um pouco mais baixa, mas ainda assim é bom para mim. Então, assim, você pode ter vários processos de vendas rodando simultaneamente, mas 100% das vezes, quero o lead mais qualificado, você vai pagar mais caro. Ponto. É princípio isso, tá bom? Porque exige mais tempo, mais contato, mais contatos com a pessoa em si, entre outras coisas, tá bom? E outra coisa, você precisa entender, é a última coisa. Olha só, nem sempre barato é bom. Matheus, como assim? Eu já passei por vários projetos onde uma das principais coisas que eu fiz foi encarecer o meu lead. Com isso, qualificar o meu lead. Porque no final das contas, no time comercial, o processo de vendas ele é finito, né? Ele tem os seus gargalos, ele tem as suas limitações. Então, na prática, o que acontece é o seguinte: essas limitações são muito complexas, porque se você não mapear elas muito bem e saber o que está acontecendo de fato, eu quero lead barato, lead está caro, mas vamos lá. Primeiro, lead barato também tem a ver com tamanho de público, né? Tamanho de público-alvo. Vamos supor, eu quero falar com médicos, eu vendo para médico. Cara, se você vende para médico, seu lead vai ser caro. Eu tenho um restaurante, lead vai ser barato. Porque se qualquer pessoa que precisa comer, que é todo mundo, você consegue vender. Então, quanto maior seu público-alvo também, teoricamente, o seu lead vai ser mais barato. Então, quanto mais restrito o seu público-alvo, também mais caro será o lead. Tá bom? Então, são princípios que você precisa entender quando você vai mapear, porque às vezes você está lá, tipo, eu quero vender. Gente, vocês pensam cada loucura. Eu estou generalizando, eu sei, mas tem gente que eu já ouvi tanta loucura nesse mercado. Por exemplo, o cara bravo porque o custo de aquisição dele tinha saído de 80 para 100 reais, é o custo por venda, tinha saído de 80 para 100 reais, e o ticket médio é 1.500, e ele querendo investir 500 reais por mês. Ele tá maluco, entendeu? É um ticket, é um custo por venda totalmente irrealista. Legal, você pode muitas vezes ter sorte, você tá num nicho diferenciado, num nicho que você tá sozinho, existem exceções, mas assim, sinceramente, é loucura, isso não faz nenhum sentido, entende? Você precisa ser realista. O digital é bom, mas você não vai ter retorno de 20 com consistência, é improvável. Né? Retorno de 20, que eu digo 20 é como se fosse 22.000%, entendeu? Um retorno de 20 vezes. É muito improvável que isso aconteça. Então, assim, eu espero que vocês tenham aberto a cabeça para esse mundo do digital, para essas possibilidades, para tudo, tipo assim, também entendido algumas verdades sobre o mercado, tá? Porque isso realmente muda o jogo, né? Se vocês não mudarem a cabeça de vocês, um menino mais novo vai vir com uma solução e vai engolir o mercado de vocês, como aconteceu várias vezes com vários mercados. Talvez o seu mercado seja um pouco mais difícil, mas assim, gente, o ChatGPT veio e balançou o Google. Até então, o Google, no meu entendimento aqui, o Google é uma hegemonia,
Assim, não interessa qual é o seu mercado, me desculpa, mas você está muito longe de ser um Google da vida. Cara, quem aqui não usa o Google para pesquisar alguma coisa? Talvez uma em 500 mil pessoas não use outro buscador. Entende? Quem aqui não usa o YouTube para ver vídeo? Então, assim, é um monopólio mundial praticamente. Então, olha só que interessante, né? E foi balançado por uma ferramentinha que era gratuita até pouco tempo atrás. Hoje é paga, ChatGPT, não sei se você já conhece, que envolve inteligência artificial. E também é um assunto legal, mas para um próximo momento, tá bom? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui na descrição, se você estiver vendo pelo YouTube, vou deixar em algum botão se você estiver vendo numa página, o link para você se interessar por alguma parceria comercial, mentoria, consultoria. Estou recebendo ligação. Consultoria, implementação de time, direcionamento, prestação de serviço, entre outras coisas, treinamento para o time. Tem várias possibilidades no portfólio aqui para vocês escolherem, beleza? Então, assim, espero que tenha feito sentido, que vocês tenham gostado, que de fato tenha agregado na vida de vocês. Deixa seu comentário, a sua reação, o seu like, se você puder, né? Se for o ambiente certo para isso. Né, se, por exemplo, estiver vendo no YouTube, se estiver vendo numa página, não dá. Mas um grande abraço. Compartilhe essa aula com algum empresário que você acha que faz sentido também. Ou com algum marqueteiro, porque isso aqui é uma verdade que muitos marqueteiros precisam saber também, porque infelizmente isso não é ensinado nos cursos. E é isso, gente. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.